João capítulo 15. Queridos, vamos hoje analisar um pouquinho sobre permanecer no amor de Cristo. Vamos ler aqui em João 15, versículo 9 e o versículo 10. João 15, 9 e 10. A palavra, ela diz assim: Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo, seja pleno. Nosso Pai Celestial, diante de Ti nós louvamos o Teu nome, engrandecemos o Teu nome por essa manhã tão preciosa, fria. Obrigado porque neste dia as Tuas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas. Elas não têm fim e elas também são a causa de nós não sermos consumidos, porque grande é a Tua fidelidade. Pai, nos dê a revelação de Cristo nesta manhã. Nos dê sabedoria para compreendermos o que Tu dizes na Tua palavra. Fale com cada um de nós, nos edifique como corpo de Cristo. Aviva-nos pelo Teu Espírito e cada dia mais, Pai, pelo Teu próprio Espírito, forme algo mais de Cristo em nós. Toda palavra que for revelada ao nosso coração nessa oportunidade, que o Teu Espírito também a forme em nós, para que possamos viver arraigados, alicerçados, fundamentados em Cristo. Ele é o nosso tudo. Ele é aquele que morreu e ressuscitou e também nos incluiu na sua morte e ressurreição, para que fôssemos novas criaturas. Graças te damos, ó Pai, por tão grande amor. Sabemos que tudo isto foi porque Tu nos amaste. Teu amor é tão grande, tão infinito, tão imensurável, que foi desde a fundação do mundo. Como somos gratos ao Senhor, Pai. E nesta manhã queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco pela Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus queridos irmãos, não há nenhuma dúvida em nossos corações de que Deus é amor. Quando a Bíblia diz que Deus é amor, está apontando para a fonte deste amor que é Ele. Agora, esta fonte de amor é uma fonte infinita. O amor de Deus jorra do próprio coração de Deus o Pai para nós. Só que este amor, como é um amor infinito, ele não cessa. O amor do Senhor nunca cessa. Ele começa a jorrar. Agora, em que sentido este amor tem sido benéfico para nós? Do que eu sou beneficiado deste amor, desta fonte de amor, que é o Pai? Em primeiro lugar, se Deus, vamos pensar aqui, se Ele não fosse amor, e o amor está relacionado também à sua misericórdia, misericórdia e amor andam encasalados de mão dadas. Onde está o amor de Deus? Deixa eu melhorar a coisa aqui. Onde está Deus, está tudo que nós precisamos. Absolutamente tudo. Amor, graça, misericórdia, fé, tudo está na pessoa do nosso Pai Celestial. Agora, o Pai, então, quando Cristo se fez carne, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, Ele trouxe toda a realidade do Pai para nós. Então, Deus desceu do céu, se fez homem na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele veio a este mundo, Ele trouxe a sua morada para o nosso meio. Irmãos, nós não teríamos condições de ir até o Pai. Então Ele desceu porque viu, em primeiro lugar, os nossos gemidos, as nossas angústias, os nossos sofrimentos, as nossas amarguras, porque o homem que vive no pecado, ele está totalmente bem morto espiritualmente. Ele não tem contato com Deus. O que ele pode ter é um conhecimento
sintético de Deus, um conhecimento superficial de Deus, conhecer Deus de ouvir falar. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Mas não ter essa realidade. O homem sem a vida de Deus, ele está numa situação onde ele não tem paz. Todo o homem de Jó, capítulo 14, nascido de mulher, ele vive neste mundo cheio de inquietação e vive breve tempo. A alegria dos homens que não têm o Senhor é uma alegria momentânea. Essa palavra momentânea é o período em que ele nasce até o período que ele vai para a sepultura. Mas neste período vai haver muitas intercorrências na vida dele, pelas quais ele passará grande aflição e não tem a quem recorrer. Os amigos não podem recorrer ou tratar da aflição de um homem, não tem possibilidade. Que nós podemos ver e julgarmos assim, aparentemente, que aquela pessoa está sofrendo muito, angustiada, mas nós não temos dimensão do tamanho da angústia do interior de cada ser humano. Agora, Deus conhece a angústia do coração de todos nós. Deus conhece as aflições do coração de todos nós, de todo ser humano. Deus conhece a dor do coração de todo homem. Ele conhece. Agora, quando Ele nos torna seus filhos, pela maravilhosa obra de Cristo crucificado, que foi por amor, vocês se lembram? Romanos 5,8 diz assim, que Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, não tenha dúvida do amor de Deus. É um amor que provou que nos ama, enviando seu Filho Jesus Cristo, seu único Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, único gerado. Então, queridos, antes de Cristo realizar essa obra, ninguém era filho de Deus. Porque Deus só tem um Filho, Jesus Cristo. E Ele nos faz filhos na pessoa de Cristo. Porque Cristo é o primogênito dentre os mortos. Cristo é o princípio. Agora, cuidado com essa palavra aqui, você pensar que Cristo teve um princípio ali no ventre de Maria. Não, não é desse fato. Ele já era um com o Pai, Cristo é Deus, Ele estava com o Pai. Eu e o Pai somos um, diz o nosso Senhor. Quando fala que no princípio era o verbo, esse princípio do verbo significa que Ele é o princípio, sabe do quê? De toda a criação. Tudo que foi criado, irmãos, neste mundo, o princípio é Cristo. Nele fluiu tudo dele, as sementes fluiu tudo dele. Todas as plantações, todas as árvores, todas as vidas, surgiu da vida que é Cristo. Ele é a fonte de toda a vida. Como o Pai, a fonte de todo amor. Agora o amor de Deus está em Cristo Jesus. Queridos, é algo maravilhoso. E agora pasmem. Tem um texto na palavra de Deus, Colossenses, capítulo 1, versículo 19, e Colossenses também, capítulo 2. A palavra fala que foi do agrado do Pai que na pessoa do Senhor Jesus residisse, habitasse toda a plenitude da divindade. Está em Cristo Jesus. Irmãos, nós precisamos conhecer esta pessoa de Cristo, porque tudo aquilo que é divino habita corporalmente nele. Agora, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, que morremos com Ele, que fomos crucificados com Ele, obviamente o nosso pecado foi removido. Ganhamos vida, porque o Espírito Santo, Ele vai aplicar toda a obra do Calvário em nós, tornando realidade. Agora nós podemos então enxergar e ver que a morte de Cristo na cruz foi a nossa morte. Que Jesus não morreu sozinho, mas nós morremos com Ele. Então, a nossa união começou quando Ele nos atraiu no seu corpo. Quando fomos colocados em Cristo, e ali fomos crucificados juntamente com Ele. Tudo foi por amor, irmãos. Lembra de Apocalipse 1, versículo 5? Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos purificou dos nossos pecados. Porque Ele nos ama, Ele fez a purificação do sangue divino que foi vertido na cruz. Os pecados que cometemos ontem,
hoje e eventualmente cometeremos amanhã, depois, no futuro. Mas também nós temos um passado perdoado, um presente protegido e um futuro garantido. Jesus Cristo ontem e hoje será para sempre. Então, Cristo morreu e nós morremos com Ele, mas ressuscitamos juntamente com Ele e nós estamos ou fomos colocados em uma posição magistral, numa posição que, irmãos, que os nossos olhos sejam abertos para a gente desfrutar de que nós estamos, pela fé, assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso demais. Agora, irmãos, no nosso dia a dia, nós andamos muito desapercebidos com o Senhor. Porque o dia que a gente descobrir verdadeiramente que somos amados pelo Senhor, irmãos, este amor vai trazer para nós uma segurança tal porque não dá para explicar o tamanho que é a proteção do Senhor por causa do seu amor. A ponto de João escrever lá na sua primeira carta que o perfeito amor lança fora todo o medo. O perfeito amor, quem que é o perfeito amor? Deus. Ele habitando em nós, Ele lança fora de nós todo o medo. Então, sabe aquele medo que muitas vezes nos assola, nos rodeia, medo de tomar alguma decisão? Isso ocorre muitas vezes porque temos uma fragilizada confiança no Senhor. Quando estamos alicerçados nele, vamos ver depois alguns textos aqui, que vai mostrar essa realidade espiritual de como ter uma segurança plena no Senhor. Porque, segundo o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 77 em diante, ele vai dizer que ele fez para nós uma plena e poderosa salvação e que nos livrou de todos os nossos inimigos, irmãos. Os inimigos são muitas vezes, não são as pessoas que muitas vezes se irritam contra nós e querem ver o nosso fim, porque por detrás dessas pessoas tem um déspota atuando e operando para tentar apagar o amor de Deus que está em nós, para nos deixar inseguros com relação ao amor do Pai. Mas, irmãos, tenham isto em mente, você é um amado pelo Senhor. Então começa a ter mais contato com o Senhor, através da oração, através da leitura da palavra. Tudo isso vai solidificar a tua fé, vai torná-la ela consistente, e a consequência disso é que você vai ter uma constância em seguir o Senhor e não vai ser mais sofrer aqueles abalos na sua fé. Porque aqueles abalos, ele vai promover algo que deixa você abalado, para que essas coisas que te abalam sejam removidos, Hebreus capítulo 12, versículo 28 em diante, para que então recebamos nós um reino inabalável, pelo qual sirvamos a Deus com reverência e santo temor, considerando sempre o seu amor. Agora, o versículo 9, ele diz assim: como o Pai me amou. Você já parou para pensar como que o Pai amou o Senhor Jesus? É um amor desde a eternidade, é um amor eterno. Ele disse assim para o Filho: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Então, está mostrando lá em Jeremias 31, versículo 3, que Ele amou o Filho com amor eterno. Um amor eterno é um amor que não tem começo, meio e fim. Ele é eterno. Por isso que nós temos aquela segurança de que fomos eleitos pelo Pai desde a fundação do mundo. Efésios 1, versículo 4, assim como nos elegeu, Ele nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Porque Deus também é onisciente, Ele é onipresente e onipotente, Ele sabe todas as coisas, Ele governa todas as coisas, irmãos. Irmãos, não tem como nós não apreciarmos, desfrutarmos
e permanecermos neste amor. Este amor que é tudo por nós. Ele é a fonte. E esse que é a fonte do amor mora no interior de todo aquele que creu em seu Filho Jesus. Então, como o Pai me amou, olha que lindo aqui, irmãos. Então aqui tudo que você pensar que é eterno do amor, foi o amor que o Pai amou ao Senhor Jesus. E Jesus Cristo é Deus. Como é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Não existe uma hierarquia na Trindade. Os três são uma pessoa. Nós estamos preparando um estudo também para tratarmos sobre a Trindade, quais são as funções de cada um, para que a gente possa então apreciá-los, saber as riquezas que nós já temos em Cristo Jesus, temos no Pai, temos no Espírito Santo. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Então, como o Pai me amou, eu queria ter palavras aqui para poder expressar como o Pai amou o seu Filho Jesus. Um amor eterno, um amor que é indissolúvel. O Filho sempre esteve desfrutando do amor do Pai no seio do Pai. João 1, versículo 18. Está me entendendo? Mas agora aqui ele diz assim: como o Pai me amou, também eu vos amei. Irmãos, não é este amor humano que o Senhor Jesus nos amou. É o amor agapau. É um amor que, por Ele mesmo, sendo amor, Ele nos ama. O amor faz amar. E o que é amar? Como o Pai me amou, também eu vos amei. Um amor perfeito, um amor pleno, um amor incondicional. Um amor que Ele não está olhando para quem você é. Não está olhando para o que você fez. Ele amou na mesma proporção que o Pai o amou. Então ele está dizendo que é o seguinte agora: permanecei no meu amor. Eu amei vocês. Vocês são meus amados. Não fujam deste amor. A palavra aqui, permanecei, no original grego, significa habitem no meu amor. Qual que é o contexto aqui, irmãos, da palavra permanecei? Desse versículo 9. A partir do versículo 1 do capítulo 15. Ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo estando em mim e não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim. Aqui no versículo 4, Jesus está dizendo o seguinte: habitem em mim, faça morada em mim, porque vocês já estão em mim. E eu permanecerei em vós. Sempre que há alguns imperativos na palavra de Deus, permanecei é um imperativo. Quando ele manda, dá uma ordem, dá um mandamento, pede para nós, como imperativo, primeiro ele nos habilita a morarmos nele. Habitem em mim. Então, como podemos habitar em Cristo? É pela fé. Por exemplo, Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele vive em nós. Então, Ele mora em nós. Nós temos... Quanto que nós temos de Cristo, irmãos? Quanto que você tem de Cristo? Cristo é meu tudo é Cristo. Mas, às vezes, nem este tudo que é Cristo, Cristo está em nós, se cremos no Senhor. Mas esse tudo é um tudo infinito. Quanto que nós temos de Cristo? Quem tem Cristo tem tudo. Mas nós precisamos descobrir quais são esse tudo que é muito amplo, que é infinito. Por isso que nós teremos uma eternidade para conhecê-lo. E não vamos conhecê-lo de uma forma plena, porque Ele é infinito. A criatura nunca poderá dissecar o seu Criador. Aquele que é a vida. Aquele que é a fonte de todas as coisas. Os irmãos estão me compreendendo? Está fazendo sentido, irmãos? Ele é o tudo, mas Ele está em nós. Por nós desconhecermos este tudo, ou todas as coisas que precisamos está em Cristo Jesus, deixa eu melhorar aqui um pouquinho, todos os recursos espirituais que você necessita está dentro de você.
Então procure conhecer o Jesus que mora dentro de você. O Cristo, o soberano Senhor, aquele que é tudo para mim e para você. Então, por isso que nós somos chamados para um relacionamento, para habitar nele, para ter comunhão com ele. E o que ele quer de nós, irmãos? Para que ele nos salvou? Para nós habitarmos nele. O que significa habitarmos nele? Estar na mesma canga que ele, ter comunhão com ele, ter relacionamento com ele, companheirismo. Hebreus vai dizer que ele está em busca de sócios. Sócios. Porque ele quer compartilhar tudo o que ele tem. E nós somos co-herdeiros de Cristo, herdeiro do Pai, co-herdeiros de Cristo. Então, não que ele quer dar coisas para nós, ainda que isso também faça parte do seu projeto para nós, mas ele quer cada dia mais se dar dele mesmo para nós. Vocês estão me compreendendo? Mas nós somos tão arrogantes muitas vezes que nós temos o nosso nariz um pouco empinado e nós não consideramos. Então ele acrescenta algo para nós, isso nos torna autossuficientes. Não é isso que ele quer, irmãos. Quanto mais ele revela algo ao seu e ao meu coração, devemos nos prostrar com a boca no pó da terra. Fala: Senhor, eu não sou digno, mas Tu és tão maravilhoso. Irmãos, vou confessar algo para os irmãos aqui, eu não costumo fazer isso, mas tudo aquilo que o Espírito do Senhor revela de Cristo ao meu coração, olha, irmãos, eu fico meditando quase que o ano todo, e todas as vezes que eu oro ao Senhor, meu coração se enche de alegria e derrama em lágrimas, porque é maravilhoso demais. Então não estou preocupado com coisas, eu quero Ele, cada dia mais sendo formado em mim, porque eu vejo que este tempo de existência aqui na face da terra é muito curto para conhecê-lo, por isso que eu estou tomando muito cuidado agora em não perder tempo em conhecê-lo. Quero conhecê-lo mais e mais, não quero perder tempo com coisas, mas com Ele e com aqueles que estão interessados nele também. Tenho o maior prazer em levar a palavra, levar Cristo para eles. Vocês estão me compreendendo? Porque é maravilhoso quando uma pessoa crê no Senhor Jesus Cristo, na verdade deste evangelho maravilhoso. Aí ela começa a vida cristã, mas lá na frente, infelizmente, ela começa a desanimar. Ela não quer crescer, porque crescer dói. Crescer implica sofrimento, irmãos. Crescer implica em doação. Crescer implica, como o apóstolo Paulo disse o seguinte, quer ver? Coloca o teu dedinho aqui, abra lá em 2 Coríntios, capítulo 12, 2 Coríntios 12, vamos ler aqui um versículo fundamental que vai nos auxiliar para isso que estamos querendo dizer para os irmãos aqui. Ele diz assim: olha o coração do apóstolo Paulo sendo mostrado para nós aqui. Diz assim, versículo 14 e 15, 2 Coríntios 12, 14 e 15 está escrito: eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Irmãos, este aqui é o desejo do Espírito Santo de Deus. Lembra de o servo de Abraão, quando foi buscar uma noiva? Ele foi procurar uma noiva. É o mesmo sentido aqui. Eu não estou querendo aquilo que vocês têm, mas eu quero vocês. Mas procura vós outros. Não deve os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Agora, olha o versículo 15. Eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado. Irmão, será que esse é o desejo do nosso coração também? Se deixar como uma vela, que ela traz luz, mas no momento em que ela está trazendo luz, ela vai se desgastando e então vai alumiando. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens. Irmãos, a nossa luz tem brilhado diante deste mundo. Este mundo tem visto em nós o amor de Deus manifestado, revelado.
Nós temos expressado este amor de Deus ou nós temos vergonha de falar deste amor para Ele? Jesus foi tão claro lá em Mateus capítulo 10, quem de mim se envergonhar das minhas palavras, também o Filho se envergonhará dele no dia do juízo. Imagine que triste que vai ser. Irmãos, nós recebemos o poder do alto. Recebemos poder porque o Espírito Santo veio até nós e nos habilitou a darmos testemunho da pessoa e da obra de Cristo. Irmãos, a gente fala tão pouco dele. Nós temos medo de confrontar as pessoas, de falar para elas de Cristo. Semana estava um grupo de pessoas, uns 50 pessoas que talvez nunca ouviram o Evangelho da Graça. Falamos de Cristo e a cruz, falamos do perigo de descer para a sepultura sem Cristo. Pregamos Cristo e a cruz, o recado está dado. Porque Deus amou todos aqueles lá e nos levou para pregar o Evangelho para cada um deles. E todos ouviram atenciosamente. Agora, quem faz a obra é o Espírito Santo, não é nós. Temos que ir e pregar. A verdade dói e machuca, mas, queridos, não podemos deixar de pregar a verdade e de viver a verdade. Falai, Tiago fala assim, falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Se nós falamos e não procedemos, irmãos, nós somos apenas papagaio. Falamos, mas não temos vida que realmente expresse ao Senhor Jesus. Como foi o Senhor Jesus? Ele viveu uma vida na dependência do amor do Pai. Viveu uma vida, tudo que o Pai queria fazer, Ele fez na pessoa de Cristo. Tudo, irmãos. Tudo, absolutamente tudo. Então aqui, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Então, Ele nos capacita a habitarmos nele, porque Ele habita em nós. Então, quanto que nós temos deste tudo que é Cristo? Quanto é que você tem de Cristo? Não, Cristo é minha vida, eu tenho tudo. Mas, irmãos, tem uma outra pergunta a ser feita aqui. Quanto é que Ele tem de você? Você já parou para pensar nisso? Será que Cristo me tem por inteiro ou Ele encontra em mim algumas reservas ainda? Se encontra reservas, irmãos, nós não vamos experimentar este amor de uma forma abundante. Porque este amor, como que ele veio até nós? Na pessoa de Cristo. O Espírito Santo, ele diz assim, através do apóstolo Paulo, Romanos 5,5, porquanto o amor de Deus é derramado em vosso coração pela fé. É derramado. Então, o sentido de derramar aqui é como que, não sei se vocês já viram ali as cataratas do Iguaçu. Ali perto da garganta do diabo, aquelas cachoeiras jorra muitas águas. Aquilo ali é mais ou menos, para que os irmãos tenham uma ideia, humanamente falando, é o amor de Deus jorrando. Se você for lá, faz uns 2 anos que eu estive em Foz, e fomos visitar pela 8ª vez as cataratas, e as águas continuavam jorrando. Foi um dia que choveu, meu Deus, mas como que estava jorrando água? Eu falei, como é que pode? E essas águas nunca cessam. Mas aquelas águas um dia poderão cessá-las, mas as águas do amor de Deus nunca cessam, porque a Bíblia diz que Ele nos amou com amor eterno. Então, qual é a nossa dificuldade em permanecer no amor dele? Isso que Ele quer, permanecei no meu amor. Assim como o Pai me amou, eu também vos amei, permanecei no meu amor. Ele está pedindo, como que implorando, permaneça em meu amor. Porque o amor de Deus é o único que vai trazer para nós segurança plena. Irmãos, é tão gostoso experimentar o amor de Deus, porque você se sente muito seguro. Você consegue amar o irmão, a irmã com facilidade. Não tem dificuldade. Amar até aquele que não presta, até aquele irmão chato.
Até aquela pessoa, ai meu Deus do céu, é difícil, mas o amor de Deus ama, e o amor de Deus cobre multidão de pecados. Todos os erros do meu irmão, quando o amor de Deus flui através de mim, primeiro eu experimento este amor, e este amor, através de mim, é Deus amando aquelas pessoas chatas, aquelas pessoas incoerentes, aquelas pessoas que nos fizeram mal. A gente vai amar com o amor dele. O nosso amor a gente não consegue. A gente consegue amar com o nosso amor aquele que é amável. As pessoas agradáveis, você tem dificuldade em amar elas? Claro que não. Mas e aquelas que não são agradáveis? São difíceis, irmãos. Mas o amor de Deus está em nós. Então, quando nós temos dificuldade em amar esses irmãos, nós já detectamos que a palavra detecta em nós uma deficiência. Estamos com uma alma adoecida. Então, essa alma, quando ela é tratada para uma finalidade, para amar os irmãos. Então, essa alma, o tratamento de Deus para a nossa alma é um quebrantamento. Como que Ele vai exercer o seu quebrantamento em nós? Ele vai usar, primeiro, o Espírito da palavra, o Espírito Santo, a pessoa e a palavra dele. Tudo Ele pode aplicar em nós. Ele é Deus, Ele sabe aquilo que é essencial para nós, no momento que Ele quiser atuar e agir. Ele vai usar também a cruz. A cruz nos quebranta o nosso ego. A cruz, ela nos machuca, mas ela cura, irmãos. Ele vai usar as circunstâncias do dia a dia para tratar conosco. Todo dia Deus tem feito seu tratamento na nossa alma. Então, quando a nossa alma estiver curada, nós vamos então amar os nossos irmãos. Quer ver? Vamos abrir em 1 Pedro 1, versículo 22. 1 Pedro 1, 22. E eu quero que os irmãos prestem atenção aqui, nesse versículo 22, que aqui é um tratamento da alma. 1 Pedro 1, verso 22, ou em outra palavra, a palavra purificado aqui, ou também santificado. Como é que nós sabemos que o Espírito vai usar a palavra? Lembra lá de João 17, 17? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ai, que lindo, Ele vai nos santificar pela verdade. Mas Ele vai usar a palavra para, muitas vezes, cortar algo que está impregnado em nossa alma, que impedem o nosso amor aos irmãos. Então Ele diz assim, presta atenção, tendo. Aqui, irmãos, é um presente contínuo, um gerúndio. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Como é que a nossa alma vai ser purificada? Pela nossa obediência à verdade. Lá em João 15:10 diz, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. E em João capítulo 14, versículo 23, a palavra fala assim, não tira daí, fica e já já a gente volta para cá. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Ou seja, se alguém permanece em mim, vai guardar a minha palavra, meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Olha que coisa linda. Agora, vamos continuar aqui. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido. Porque muitas vezes nós falamos assim, eu amo tanto meu irmão, mas é fingimento. É um amor dissimulado, não é um amor verdadeiro e real. Porque o amor que é verdadeiro e real é um amor demonstrado. Entende, irmãos? É um amor que é tratado. Então, por isso que, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Irmãos, aqui então, existem muitas maneiras e formas dele adequar, purificar, santificar a nossa alma, para que essa alma se renda a Ele, então o amor de Deus começará um lindo início em nossa alma, você vai sentir amado, você vai ser constrangido pelo amor de Cristo, aí você vai aprender a amar, porque tendo em vista o amor fraternal, amor entre irmãos, não fingido. Agora aqui um imperativo de novo, amai-vos de coração, uns aos outros, de que forma, irmãos? Ardentemente,
Irmãos, nós amamos mais os mundanos do que os irmãos da igreja. Muitas pessoas têm mais prazer com as pessoas mundanas do que os irmãos que fazem parte do corpo de Cristo, a vida da igreja. Isso vai gerar futuramente uma frustração descabida. Uma frustração tão grande, porque são alegrias momentâneas, passageiras. Percebe? São prazeres transitórios do pecado. E nós começamos a nos envolver com os laços deste mundo, começamos a amar o que os ímpios também amam, e nós começamos a abandonar, a nos afastar do amor de Deus. Virar as costas para o Senhor é dizer o seguinte: olha, tem muita gente aí que me ama. Você diz assim: Senhor, muito obrigado pelo teu amor, mas agora deixa eu amar esses aqui. Entende, irmãos? Onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Entende? Eu gosto muito daquele teste de amor que Agostinho ele colocou. Eu citei para vocês algum tempo atrás, vou repeti-lo aqui nesse momento, porque me veio à mente agora, dizendo o seguinte: se o Senhor de fato aparecesse para o Senhor, esse aqui é para testar o nosso amor a Ele, o quanto que nós amamos a Ele ou não. Então, o nosso amor a Ele tem uma expectativa, tem também uma reação ao amor dEle, entende? Se o Senhor aparecesse para você e dissesse assim: filho, você me pede tudo que você quiser, eu vou te dar, mas tem uma condição: você nunca mais verá a minha face. Aquela reação a essa palavra do Senhor vai demonstrar se de fato o quanto nós o amamos ou não. Longe disso, não quero mais absolutamente nada a não ser o Senhor. Não me conceda nada se não for o Senhor. Percebe, irmãos? E muitos, recentemente recebi um vídeo dizendo o seguinte, que é uma entrevista que o cara fez assim na rua: você prefere 5 minutos com Cristo ou 5 milhões? 5 milhões, depois Cristo. Não é assim, irmãos. Se Ele não tem a primazia na nossa vida, nunca Ele vai ter a primazia na nossa vida. Você tem um Deus, que é o Mamon. Quando as pessoas escolhem 5 milhões a 5 minutos com Ele, eu prefiro esse Senhor que é o Mamon, o Deus moeda, o Deus dinheiro. Não, Ele é a minha riqueza. Cristo é meu tudo. Paulo fala: a mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E eu disse que Cristo é tudo. Agora, este tudo habita em nós, e Paulo fala lá em Colossenses capítulo 2, versículo 2 e 3, que em Cristo estão ocultos todos os tesouros. E ali ele vai colocar 2, da sabedoria e do conhecimento. Todos os tesouros. Então, em Cristo habita, você pode usar aquele texto. Estou falando aqui com muita reverência, porque de Cristo emana todas as coisas. Em Cristo habita, estão ocultas toda a santidade, todo o amor, toda a alegria, toda a paz, toda a graça, toda a misericórdia, toda a bondade, toda a benignidade, toda a mansidão, todo o domínio próprio, toda a fidelidade. Tudo que você imaginar, Cristo, Ele é rico, Ele é a riqueza da sua graça. O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Não dá para sondar a riqueza dele, Ele é muito rico, Ele habita em nós, irmãos. Nós não podemos viver vidas miseráveis. Ontem o irmão tratou aqui sobre a sabedoria, que é Cristo. Queridos, Cristo é a sabedoria personificada que habita dentro de nós. Nós temos a sabedoria divina. Sabedoria diferente de conhecimento. Sabedoria, irmãos, ela se manifesta quando nós estamos em contato com Ele, em oração, desfrutando do seu amor, de uma intimidade, de um relacionamento perfeito, fiel a Ele, de prazer nas Escrituras Sagradas. Não ler a Bíblia por desencargo de consciência, mas tendo prazer na palavra. Ele vai se manifestar em nós com uma genuína, verdadeira sabedoria. E a sabedoria de Cristo em nós é uma sabedoria, quando ela é expressa e manifesta, ninguém pode resistir a essa sabedoria.
Ela é uma sabedoria plena, uma sabedoria perfeita, uma sabedoria magnífica, maravilhosa, grande. É uma sabedoria que não tem fim, está em nós. Irmãos, se você soubesse o que é ser um filho de Deus em Cristo Jesus, a nossa vida seria uma vida de louvor, não tão somente cantar louvores ao Senhor. Isto é maravilhoso, quando estamos congregados, vamos adorar o Senhor juntos. Mas, irmãos, a vida de um regenerado é uma vida de louvor. Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Fazer tudo para a glória de Deus é fazer com alegria, sabendo que eu farei de tudo para agradar o meu Senhor. E o que agrada meu Senhor é uma vida derramada, rendida aos seus pés. Uma vida que agrada ao Senhor é uma vida de fé nele, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Para agradar a Deus é uma vida em prazer, que tenha prazer em conhecê-lo. Jeremias 9, 23 e 24. Aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, em saber que eu sou Deus. Destas coisas diz ele que ele se agrada. Isso é maravilhoso, irmãos. Então, como o Pai me amou. Como o Pai me amou. Então, aqui, o que nós vemos aqui, irmãos? Que Cristo, Ele é essencialmente a medida de tudo na igreja. Cristo é a medida de tudo na igreja, mas o seu amor pela igreja é um amor sem medidas. Porque quando nós nos reunimos, o Espírito Santo, Ele faz na igreja os seus depósitos. E é um amor sem medida. Então, cada um de nós, quando nascemos de novo, nós temos uma medida de Cristo. Efésios capítulo 4. Então, essa medida, ela pode ser ampliada. Ela tem uma expectativa em nós. O Espírito Santo, quando coloca Cristo em nós, ele tem uma expectativa de que essa medida seja desenvolvida. Por isso que Paulo fala, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Mas é Deus quem executa, quem faz em nós, tanto querer como executar segundo a sua boa vontade. Por isso, irmãos, a igreja, de fato, é a única igreja que é conhecida no céu. Porque ela tem a medida de Cristo. Deixa eu melhorar um pouquinho isso aqui mais. Deixa eu falar para vocês que a única igreja é aquela que o céu reconhece, que Deus o Pai reconhece. É aquela igreja que é a medida segundo Cristo. E as medidas de Cristo que vem para cada um de nós, elas precisam ser desenvolvidas até nós chegarmos a que ponto, irmãos? Até nós chegarmos à medida da fé. A fé tem uma medida. O Espírito Santo gosta de tratar com medidas. Lá em Amós, Deus colocou a medida no seu povo, o seu prumo, medindo o seu povo, colocando o prumo para aliar o povo a Cristo. Queridos, e no dia do julgamento, como vai ser o nosso julgamento, irmãos? Deixa eu mostrar para vocês aqui Atos capítulo 17, versículo 30. Abram comigo, por favor. Vamos dar uma olhada aqui, com bastante atenção. Esse versículo, ele é preciosíssimo demais, lindo demais. Então, ele diz assim, versículo 30 e 31. Preste bem atenção, que lindo. Atos 17, 30 e 31. Ora, não levou Deus em conta os pecados da ignorância. Aquele tempo que você era um pecador, aquele tempo que você achava que era o tal, entendeu? Não levou Deus em conta, porque eles morreram junto com Cristo ali naquela cruz. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Este arrependimento é Deus quem concede a cada um de nós também. Agora, preste atenção no verso 31. Porquanto estabeleceu um dia
em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão, que é Cristo, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, o nosso julgamento vai ser este aqui. Ele vai julgar o mundo com justiça por meio de um varão, que ele ressuscitou dentre os mortos. Claro que é Cristo Jesus. Agora, quanto que nós temos de Cristo? Você acha que você já chegou à unidade da fé? Porque, irmãos, unidade da fé e essas coisas, essas medidas, elas são infinitas. Por favor, vamos comigo ali em Efésios capítulo 4. Deixa eu mostrar para os irmãos aqui algo que a expectativa dessa medida que ele colocou em nós, ele espera uma resposta de nós. Ele diz assim: primeiro que, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, corpo de Cristo, para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, versículo 13, Efésios 4:13, até que todos cheguemos, não chegamos ainda, até que todos cheguemos à unidade da fé. Oh, irmãos, como o Espírito Santo tem essa expectativa em cada um de nós. Chegamos à unidade da fé. Imagina só se todos nós aqui pensássemos com relação ao Senhor a mesma coisa, tivéssemos o mesmo pensamento, o mesmo amor, a mesma alegria, o mesmo desejo, a mesma vontade uns para com os outros. Essa é a unidade da fé, mas nós não temos. Domingo vamos reunir, estão todos aqui hoje, mas domingo que vem, talvez alguns não vão estar. Por quê? Se esquece, as distrações tomam conta da nossa mente e nós somos levados pelas distrações deste mundo. Estão me compreendendo, irmãos, aqui? Unidade da fé é que nós não vamos negociar absolutamente nada por aquilo que Cristo é e fez pela igreja. Ele morreu pela igreja, ele amou a igreja, se entregou por ela. Então eu não posso deixá-la de amar menos a igreja. O que é amar a igreja? Amar os meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Quando eu coloco isso em segundo plano, eu estou colocando o Senhor em segundo plano, meus irmãos. Será que isso não nos desperta a unidade da fé, até que todos cheguemos, pensar a mesma coisa, a mesma disposição mental que Paulo vai discorrer depois nas suas cartas? Disposição mental. Eu sei, não, o primeiro é Cristo, primeiro é Cristo, primeiro é Cristo, primeiro é Cristo. Cristo e a sua igreja. As outras coisas são periféricas e genéricas. Mas o que nós fazemos? Priorizamos primeiro as outras coisas, irmãos. Isto fere o testemunho do Senhor. A expectativa do Espírito, isso entristece o Espírito Santo de Deus, irmãos. O fogo do amor de Deus, ele pode ser apagado, porque nós escolhemos outras coisas a não ser o Senhor Jesus. Isso apaga ele. Se jogar água no fogo de Deus que está em nós. Entende, irmãos? Por isso que ele disse assim, é com ciúme que anseia por vós o Espírito Santo de Deus. O amor, ele quer exclusividade. O amor de Deus, ele quer algo que nós venhamos reconhecer que ele tem que ser a nossa primazia. Senão nós vamos abandonar nosso primeiro amor. Um amor mesclado com este mundo, com coisas do mundo, etc. Tal. O amor de Deus por nós é um amor de compromisso. Quando Ele decidiu nos amar, Ele também decidiu cuidar de cada um de nós. São muitos textos, vou citar um para vocês, um conhecido aqui, Isaías 43, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, te fortaleço, te sustento com a minha destra fiel. Esse é o nosso Pai, se comprometeu conosco. O amor de Deus é um amor sacrificial, um amor que sacrificou tudo por nós, irmão. Nós fazemos tão pouco caso de Cristo, porque nós queremos viver uma vida segundo os nossos pensamentos, emoções, desejos e vontade, e isso ofende a pessoa de Cristo em nós.
Os nossos queridos irmãos têm proclamado essas verdades também em todas as assembleias, irmãos, de irmãos que almejam a maturidade com o Senhor, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Quando nós alcançarmos a unidade da fé e um conhecimento pleno de Cristo, as nossas vidas serão transformadas, irmãos. Os nossos desejos serão apenas um: não vejo a hora de nos unir como igreja, porque aí vai funcionar aquela palavra que nós muitas vezes citamos sem viver essa realidade. Atos 5,42, todos os dias, presta atenção, irmãos, todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Irmãos, quando nós não vivemos essa vida, devemos pensar igual Daniel. A nós cabe nos corar de vergonha diante deste Deus que executou tudo por nós. O que Ele mais precisa fazer para chamar a tua atenção, se Ele já fez tudo? A exemplo de Adão, irmãos, às vezes nós criticamos tanto Adão. Se eu estivesse lá em Adão, eu não teria comido do fruto do conhecimento do bem e do mal. Você está fazendo a mesma coisa hoje. Ele quer exclusividade, quer que você vá a Ele, viva para Ele, permaneça no amor dEle. Mas o que nós fazemos? Deixamos o Senhor e vamos para as outras coisas, irmãos. Não compensa. Coloca isso na tua mente. Um dia, eu e você, nós estaremos diante do Rei da Glória e individualmente serão julgados um por um. O que você vai dizer para Ele, irmão? Meu irmão, hoje é tempo de buscar a Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida, está vendo aqui? Da estatura da plenitude de Cristo. E o que Ele está fazendo para nós alcançarmos isso, irmãos? Sabe o que? Volta aqui no capítulo 2 de Efésios, aí pertinho. Efésios 2, 22. Como vamos alcançar a unidade da fé? Irmãos, presta atenção na palavra de Deus. E aproveita esses tempos que o Senhor tem rasgado o seu coração e falado a cada um de nós. Ele diz assim, verso 22. Eu vou ler do 20, olha. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus. Ele é o edificador da igreja, do corpo de Cristo. Não é pastor, não é padre, não é papa, não é ninguém. É Cristo que é o edificador. Ele diz assim, a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra de remate, a pedra principal, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Agora veja o versículo 22, no qual também vós, agora tem uma palavrinha aqui que é muito importante, isso não pode ser tirado de cena, no qual também vós juntamente, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados. Quando nós não estamos juntos, não vai haver uma edificação genuína, real, verdadeira, recíproca. Entende, irmãos? Isso é fundamental para nós. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. É desta maneira, quando a igreja se volta para Cristo, ela se volta para a sua igreja, ela tem um compromisso em amar o Senhor e distribuir este amor com os irmãos. Amai-vos ardentemente uns aos outros. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Mas nós temos, irmãos, paura de nos relacionar com os nossos irmãos. Volta lá em capítulo 4, versículo, agora o 14.
Está vendo como é que o Espírito faz as coisas, irmãos, tão maravilhosamente perfeita, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens que pela astúcia com que induz ao erro, mas seguindo a verdade em amor. Cresçamos, não é crescei, cresçamos de novo juntos em tudo naquele que é a cabeça Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, você tem responsabilidade, eu também, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Está vendo aqui, irmãos? Como vamos permanecer no amor de Deus, se nós não temos essa disposição mental? Irmãos, cristianismo, se ele não for prático, ele não é o verdadeiro. Se ele não for prático, ele não é o genuíno, não é o autêntico. O que você pensa se tivesse aqui no nosso meio, aqui um mês, Pedro, Paulo, João, Tiago, Mateus, Lucas e o apóstolo Paulo? O que você acha que eles fariam no nosso meio, irmãos? Ficasse aqui uma semana conosco, todos os dias, reunindo com esses irmãos. O que eles falariam para vocês? Estou falando hoje. Então, irmãos, recebam como palavra de Deus para vocês. Muito bem, deixa eu só o último texto aqui, nós vamos encerrar. Abra aqui em Efésios mesmo, capítulo 3, a partir do versículo 17. Diz assim, Efésios 3, verso 17. E assim habite Cristo. A palavra habite é a mesma palavra para permanecer. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Como que Ele vai habitar em nosso coração pela fé? De que maneira? Estando, olha só que interessante, estando vós o quê? Arraigados, e arraigados aqui é enraizados, e alicerçados em amor. Em qual amor? O amor de Deus. Qual que é a finalidade? O Espírito Santo sempre tem um propósito, a fim de poderdes compreender, a fim de poderdes, não é individualmente, é coletivamente, congregacionalmente, a fim de poderdes compreender com santos, com todos os santos. Sem todos os santos juntos, isso não é possível, irmão. Junto com todos os santos, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade? Aí sim, e conhecer o amor de Cristo que excede. O amor de Cristo excede, então se excede, não está no campo intelectual, embora passe pelo campo intelectual, mas excede. O amor de Cristo que excede todo entendimento, irmãos. Como que é possível isto? Quando nós estamos juntos, nós vamos compreender este amor, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ah, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus revele e forme essas verdades em nossos corações. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai Celestial, graças te damos pelo privilégio, pela iluminação do Teu Espírito em trazer essas verdades tão graciosas aos nossos corações. Não permita, Pai, que Satanás roube-as de nós, que cada dia mais elas sejam impregnadas em nós e nós venhamos a permanecer em Cristo, que é permanecer no Teu amor, porque todo o Teu amor está em Cristo e Ele está em nós, Pai. Graças te damos pelo privilégio de poder chamá-lo de Pai. Tu és o nosso Pai. Graças te damos, Pai, e faz frutificar essa palavra. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém.